Olá pessoal, seguindo aqui com o estudo da disciplina de bancos de dados, nós já vimos aí vários conceitos relacionados aos bancos de dados e nesta aula nós vamos começar a nos aprofundar mais, começando aqui, na verdade, a trabalhar com um projeto de banco de dados. Como é que se inicia o processo de construção de um banco de dados? Então, nesta aula nós vamos tratar sobre o projeto de banco de dados, a modelagem conceitual desse banco de dados que nós vamos especificar, os dados que nós vamos especificar para a criação do banco de dados e, como modelo conceitual, nós vamos utilizar o modelo entidade-relacionamento e o seu respectivo diagrama, que é o diagrama entidade-relacionamento, para fazer a modelagem desses dados. Então, vamos para a aula para ver os conceitos deste modelo e como se especifica os requisitos aí de dados e como se faz a modelagem. Esta aula, pessoal, é baseada no capítulo 7 do livro Texto de Sistemas de Bancos de Dados, sexta edição. Tá? Então, atentem que nós vimos aí outros capítulos e nós não estamos seguindo a ordem do livro, mas a ordem lógica de como acontece na prática aí o desenvolvimento de um banco de dados, tá? Que no livro está ordenado de outra forma, primeiro passando pela implementação para depois tratar desta questão da modelagem de dados. Mas nós vamos seguir a ordem como acontece na vida real. E é o que a nova versão do livro também tem buscado fazer. A nova versão do livro, a edição 7, também reajustou a ordem dos seus capítulos para poder trabalhar mais baseado na lógica real de como acontece as coisas, tá? Inicialmente, pessoal, vamos falar como é que se dá mais ou menos, ou como é que se dá o processo aí de desenvolvimento de software. O desenvolvimento de uma aplicação de banco de dados, ela possui várias fases, assim como um processo de software geral. Então, para ser bem sucedido, é de grande importância, viu? É destacável isso aqui, viu? É de grande importância o projeto de uma aplicação de banco de dados contemplar a fase de modelagem conceitual, preparar, planejar, entender, compreender que dados nós precisamos armazenar. As fases de desenvolvimento são parte da engenharia de software, então está bem relacionado aqui a engenharia de software, a cada fase da engenharia de software. E a grande interligação entre as metodologias de projeto de engenharia de software e de banco de dados, como nós vamos ver. Então, assim, de uma forma bem simplista, e utilizando aqui como base o modelo cascata, tá? Só para exemplificar isso aqui, pessoal, porque o mais utilizado hoje em dia é o modelo interativo incremental, que não trabalha sequencialmente desse jeito aqui, mas eu vou utilizar esse modelo aqui para vocês compreenderem mais ou menos como é que isso acontece, ou o que é necessário no desenvolvimento de software. Bem, é necessário um levantamento de requisitos para compreender o que o software faz e quais dados precisam ser armazenados e processados. Existe a fase do projeto, onde a gente vai analisar esses requisitos e definir como é que esses requisitos se transformarão num software, né, projetando o software para poder realmente implementá-lo. Tá? E com a implementação, né, de partes ou de todo o software, dependendo da metodologia que você utilizar, você precisa testar cada parte para verificar se as funcionalidades estão de acordo com aquilo que foi planejado, se os dados estão sendo devidamente armazenados, processados e retornados de acordo com a solicitação do usuário. É feita também a implantação do sistema para uso pelos usuários e a manutenção, onde o software vai evoluindo ou vai sendo corrigido de acordo com o uso e o tempo de uso desse software. Então, basicamente, nós temos esse modelo aqui. Lembrando, eu estou utilizando aqui como um exemplo o modelo cascata, depois vocês podem pesquisar o que é, só para poder exemplificar o que acontece durante o desenvolvimento de um software. E eu recomendo que vocês utilizem, estudem o modelo interativo incremental para verificar que as coisas não acontecem sequencialmente desse jeito aqui não.
tem um processo melhor de construção do software, claro que utilizando também esses conceitos que foram apresentados aqui. E aqui nós temos um exemplo aqui do modelo, né, do desenvolvimento de software utilizando o modelo interativo incremental, tá? Onde basicamente o que acontece, aí vocês podem se aprofundar mais. Há uma descrição do esboço do que o software vai precisar fazer. Eu vou ter uma descrição geral do software. Baseado na descrição, eu especifico os requisitos, faço desenvolvimento de parte desses requisitos, valido, especifico outra parte, desenvolvo essa outra parte, valido, e aí eu vou entregando versões parciais, né, várias entregas, para o cliente já ir utilizando parte daquilo que eu entregar, né, e aí em algum momento será lançada a versão final com todos os requisitos implementados. Ou nunca vai chegar uma versão final, né? Sempre vai ter coisas novas a serem colocadas, e aí de acordo com o contrato que é estabelecido entre o cliente e a equipe de desenvolvimento. Bem, então ocorre tudo isso. Então, em todas essas partes, é necessário pensar nos dados, no banco de dados, tá? É necessário especificar quais dados são necessários, projetar quais tabelas, colunas, tipos de dados serão utilizados e como o software irá armazenar, recuperar, manipular todos esses dados, como vai ser a manutenção desses dados, né? O que cada usuário terá permissão de acesso. Então, tudo isso tem que ser bem pensado em todas as fases de desenvolvimento, em todas as iterações, tratando aí do modelo interativo incremental, em todas as interações de desenvolvimento, tá? Porque aqui, como você pode ver, há um ciclo, e cada ciclo eu chamo de iteração. Especifico uma parte do projeto, desenvolvo, valido, pego outra parte da especificação, desenvolvo, valido. Então, eu tenho várias iterações, tá? Então, no projeto de uma aplicação é necessário fazer o projeto conceitual do banco de dados, principalmente quando a gente está tratando da especificação do sistema. Tá? Então, é muito útil nós utilizarmos como modelo conceitual, como parte do projeto conceitual, o modelo entidade-relacionamento, que na verdade é o mais utilizado entre os modelos conceituais. Ele é também chamado de modelo ER. Tá? É um modelo conceitual popular de alto nível, possibilita a modelagem de dados de uma aplicação. E, associado ao conceito do modelo ER, existe um diagrama, uma notação diagramática para poder criar esses modelos, que é o chamado diagramas ER ou DER, diagramas entidade relacionamento. Se eu fazendo aqui um paralelo entre o que acontece durante o desenvolvimento, no processo de desenvolvimento do software em si e o banco de dados, o projeto de implementação do banco de dados, se a gente faz esse paralelo, vai ter mais ou menos isso aqui, Vai ter o minimundo. O que é o minimundo? É aquele conjunto de informações relacionadas ao negócio que eu estou fazendo no sistema, né? É o conhecimento das pessoas ou daquele setor que eu estou desenvolvendo aquele software. Por exemplo, se eu estou fazendo um sistema acadêmico, esse minimundo vai ser uma universidade, ou um setor, ou alguns setores desta universidade, com alguns conceitos específicos, como, por exemplo, matrícula, alunos, professores, etc. Tá? Então, esse é o minimundo que nós estamos tratando. Então, há um levantamento e análise de requisitos, e enquanto são extraídos os requisitos funcionais do software, também são extraídos os requisitos de dados desse software. É feita análise conceitual para entender, análise funcional para entender aquilo que, como o usuário irá interagir com o software, quais funcionalidades serão utilizadas por ele, e ao projeto conceitual dos dados para saber quais dados serão necessários para atender essas funcionalidades ou dados que precisam ser persistidos por um longo período de tempo. Então aí, desse projeto conceitual sai um esquema conceitual, em um modelo de dados de alto nível, dele sai o projeto lógico, tá? Onde nós vamos utilizar aqui o modelo relacional, tá? Onde nós fazemos o mapeamento do modelo de dados para o projeto lógico, e aí depois
Com isso daqui, ele cria é criado, né, o banco de dados físico. Do projeto lógico sai um esquema lógico conceitual no modelo de dados em um SGBD específico, utilizando aqui o modelo relacional. Depois que esse projeto é executado, é criado, sai, né, o esquema interno, que é o banco de dados em si. Ok? Então, esta parte de modelo de projeto conceitual, ele é independente do SGBD. E quando nós criamos o projeto lógico e utilizamos um SGBD específico, então, obviamente, ele vai ser específico para aquele SGBD. E aí, esse projeto lógico, o esquema lógico que nós criarmos, né, ele vai ser acessado ou utilizado pelo programa de aplicação, pelo sistema que está sendo desenvolvido. Tá? Então, vamos aqui começar com a especificação, o levantamento de requisitos para o levantamento e depois a especificação de requisitos para a aplicação empresa. Tá bom? Essa aplicação é uma aplicação de exemplo do livro. Tá? No livro que nós estamos utilizando, ele vai utilizar como exemplo um sistema para uma empresa e especificamente aqui um banco de dados para esse sistema, para esta aplicação da empresa. Quando é feito ali o levantamento de requisitos, né, foi extraído aqui essas informações necessárias como requisitos de dados para aplicação em empresa. Então, foi feito textualmente mesmo, e é assim mesmo que acontece. A gente vai descrevendo os requisitos e nós descrevemos os requisitos de dados necessários para atender esta aplicação. Então, feito o levantamento, né, o analista conversando com o cliente, né, analisando o que ele precisa, as funcionalidades, chegou-se à seguinte conclusão. A empresa é organizada em departamentos, cada departamento tem um nome exclusivo, um número exclusivo e um funcionário em particular que o gerencia. Registramos a data inicial em que esse funcionário começou a gerenciar o departamento, e um departamento pode ter vários locais. Então, feita a análise, iniciando a análise assim, de dados da empresa, foi verificado o quê? Que ela é organizada em departamentos e precisa guardar as informações desses departamentos. E que informações do departamento são necessárias? E aí foi falado aqui, nome, número, o funcionário que o gerencia, a data inicial em que esse funcionário começou a gerenciar o departamento e os locais onde esse departamento está localizado. Porque no contexto aqui, um departamento pode estar localizado em vários locais. Por exemplo, eu posso ter um departamento financeiro e várias filiais onde esse departamento financeiro está ligado a esta, que tem o departamento financeiro ligado a esta empresa, certo? E outra informação importante que foi extraída aí dos requisitos: um departamento controla uma série de projetos, cada um deles com um nome exclusivo, um número exclusivo e um local. Então, é necessário gerenciar também, através desse sistema, os projetos controlados pelo departamento. E cada projeto vai ter um nome, um número e um local. Veja que ele está falando já de exclusivo para nos dando a informação de que deve-se garantir a exclusividade ou a não repetição dos nomes de projetos, números e locais dos projetos. Cada projeto está em um único local e não pode se repetir. E não pode ter outro projeto com o mesmo nome de um que já é existente. Então, informações importantes que a gente precisa levar para o nosso banco de dados também. Continuando aqui, armazenamos o nome, número do cadastro de pessoa física, ou CPF, endereço, salário, sexo e data de nascimento de cada funcionário. Então, é necessário também registrar os funcionários, e essas informações precisam estar armazenadas para o funcionário. E aí ele diz, um funcionário é designado para o departamento, ou diz, né, está lotado no departamento, mas pode trabalhar em vários projetos, dependente do departamento daquele projeto, que não necessariamente são controlados pelo mesmo departamento. E aí, continuando, registramos o número atual de horas por semana que um funcionário trabalha em cada projeto, e também registramos o supervisor direto de cada funcionário, que é outro funcionário. Então, eu tenho os funcionários com os seus dados,
com a informação de que ele está lotado no departamento, relacionado a vários projetos, ele pode trabalhar em vários projetos, e cada funcionário tem um supervisor que é um outro funcionário. Informações que vão ser essenciais para a gente na modelagem. E aí, queremos registrar os dependentes de cada funcionário para fins de seguro, né? A questão de seguros aí para os seus dependentes, de acordo aí com a lógica de contratação desses funcionários. Para cada dependente, o que se precisa? Precisa do nome, do sexo, data de nascimento e parentesco com o funcionário. Então, são as informações que nós vamos aqui obter, ou que nós obtemos no levantamento de requisitos para essa aplicação empresa, que é a aplicação de exemplo que nós vamos utilizar na nossa disciplina de banco de dados. Então, olha só, o que nós queremos? Nós queremos, ao final da nossa análise aqui, chegar a esse modelo aqui, ó. Chegar a esse modelo. Nesse momento, vocês não têm conhecimento ainda de como chegar, mas nós vamos fazer passo a passo, explicar notação por notação diagramática que nós desse diagrama aqui, né, o que são esses retângulos, essas elipses, esses losangos, essas duplicações de linhas aqui, tudo isso nós vamos explicar passo a passo, e ao final desta aula de modelagem nós vamos chegar a esse projeto aqui, e vocês precisam entender cada item que está modelado aqui, tá? Então vamos primeiro aqui entender como é o modelo entidade de relacionamento. Ele descreve os dados de três formas, né? Ou tem três conceitos principais aqui do modelo entidade de relacionamento, que são as entidades, os atributos e os relacionamentos. O que são as entidades? Uma entidade é o objeto básico representado pelo modelo entidade de relacionamento. Tá? Quem viu orientação a objetos vai entender mais ou menos que entidades são semelhantes aos objetos, né? E os objetos se comunicam com outros objetos, são os relacionamentos. Cada objeto tem os seus atributos, tem essa similaridade, não é a mesma coisa, mas tem essa similaridade. Tá? Então, o objeto básico é representado pelo modelo entidade de relacionamento. É algo no mundo real com uma existência independente, física ou conceitual ou abstrata. É algo que eu estou trabalhando. Por exemplo, no sistema acadêmico, eu preciso armazenar os dados de um aluno. O que é uma entidade? É um aluno. Quais são os atributos desse aluno? Ele tem um nome, tem uma matrícula, tem uma data de nascimento, tem um CPF. E o que seria uma entidade conceitual? A matrícula. Matrícula não é algo que eu pego, mas é algo que existe no sistema acadêmico. O que tem uma matrícula? O que tem uma matrícula? Eu falo matrícula, o processo de se matricular numa disciplina. Deixa eu mudar aqui o exemplo de matrícula, que está muito abstrato para vocês, né? Mas a questão da disciplina em si, a disciplina é algo conceitual, não é algo que eu pego, mas que existe no sistema acadêmico. Tá? Então a disciplina o que tem? Ela tem um nome, ela pertence a um curso, ela tem um número de créditos, uma quantidade de horas a serem cumpridas, aí ele tem um programa daquela disciplina. Então, por isso que fala que também é algo conceitual, que pertence àquele mini-mundo, mas não é algo que eu vejo, que eu pego. Tá? Então, as entidades possuem atributos. Cada entidade em particular terá um valor para cada um desses atributos, né? Exemplos aí, funcionário, curso, disciplina, aluno, etc. Tá? Quanto aos atributos, tá? Os atributos é algo que pertence a uma entidade, né? Uma propriedade específica que descreve uma entidade, ou que dá valor, ou que dá informações importantes para as entidades. Por exemplo, se eu tenho uma entidade funcionário, informações importantes para o funcionário são o seu nome, a sua idade, o endereço, e de acordo com o sistema que está sendo implementado, eu posso ter uma série de valores aí, eu posso ter dois sistemas diferentes, que tem entidade funcionário, mas cada um precisa de atributos diferentes para serem processados e armazenados. Tá? E os relacionamentos se referem a como as entidades se relacionam. Na verdade, especificamente no modelo de entidade de relacionamento, é uma referência de um atributo de um tipo de entidade a outro tipo de entidade. Por exemplo, eu falei de aluno e disciplina. Veja que aluno é uma entidade
disciplina é uma entidade, só que eu posso dizer, ó, o aluno tem uma disciplina. Então, o aluno tem um atributo que é uma disciplina, que é uma outra entidade. Então, essa referência que o aluno está fazendo à disciplina é um relacionamento de aluno com disciplina, tá? Bem, entendido esta base, vamos destacar um pouquinho aqui os atributos, para nos ajudar aqui na nossa modelagem. Os atributos do modelo entidade de relacionamento são classificados a princípio, nós vamos ver outras coisas mais na frente, mas a princípio aqui são classificados de 3 formas. São classificados como compostos ou simples. Um atributo ou é composto ou é simples. Tá? Como assim? Quando ele é composto? Quando ele é formado por outros atributos. Por exemplo, um endereço. Se eu disser que um funcionário tem um endereço, esse endereço vai ter uma rua, um número, um bairro, uma cidade, um estado, um CEP. Veja quantas informações ou atributos tem no atributo endereço. Então, é um atributo composto de outros atributos. E os atributos simples são aqueles que não podem ser divididos em outros. Por exemplo, a cidade. Se eu tenho um atributo cidade, eu não vou dividir o atributo cidade em outro atributo. Não tem como, ele já é atômico. Tá? A informação importante que eu preciso é o nome da cidade, eu não consigo dividir ela em outro. Tá? Ou, por exemplo, a data de nascimento. Ah, professor, mas a data de nascimento eu posso dividir em dia, mês e ano. Aí, dependendo do sistema, você pode considerar que precisa fazer essa divisão. Aí você tem a data de nascimento como um atributo composto. Ou pode ser que você perceba no seu sistema que não precisa fazer essa divisão. Então, se não precisa fazer essa divisão, você trata ele como um atributo simples e não composto. Tá? Um atributo, ele também pode ser de valor único ou multivalorado. Como assim? Um atributo de valor único é aquele que só tem um valor em um determinado momento. Depois eu posso alterar para um outro valor, mas ele não vai ter 2 valores, 3 ou 4, no mesmo instante de tempo. Tá? Enquanto multivalorado, ele pode ter vários valores ao mesmo tempo. Por exemplo, imagine uma moto, tá, que tem um atributo cor. Imagine que uma moto possa ser preta, vermelha e branca. Né? Tem um acento branco, ali a parte do combustível, do reservatório do combustível vermelha e a parte de outras partes em preto. Então, naquele mesmo instante, ele vai ter 3 cores. Então, ele é multivalorado. Tá? É um atributo multivalorado. Ok? Ou uma pessoa que tem vários telefones. Um funcionário tem 10 telefones, 3 telefones, por exemplo. 10 foi exagero, né? Então, eu tenho um atributo multivalorado chamado telefone para o funcionário. Veja, é interessante que um atributo ele pode ser ao mesmo tempo simples e multivalorado, ou composto e de valor único, certo? Ou composto e multivalorado. Então, um atributo vai ser 3 coisas entre esses 6 itens que estão aqui, tá? Ele pode ser composto, multivalorado e derivado, ou simples de valor único e armazenado, por exemplo, tá? E o que seriam os atributos armazenados ou derivados? O armazenado é aquele atributo que é guardado do banco de dados e não depende de outro atributo. Tá bom? Ele não é calculado com base em outro atributo, na verdade. Né? Há dependência entre os atributos, mas na verdade ele não é determinado com base no valor de um outro atributo. Tá? Por exemplo, se o funcionário tem a data de nascimento e uma idade, a idade é determinada com base na data de nascimento. Então, a data de nascimento é um atributo armazenado e a idade é um atributo derivado, porque ele é calculado com base na data de nascimento. Então, eu chamo armazenado por quê? Porque é melhor armazenar a data de nascimento e fazer cálculo para obter a idade, porque vai ficar variando, certo? De acordo com o tempo que for passando. E aí a idade é o atributo derivado, que é calculado com base em outra informação. Tá.
E aí, pessoal, eu posso também ter valores null, ou valores nulos no nosso banco de dados. Como assim? Imagine que em determinado momento o usuário lá está preenchendo os dados de um funcionário, de um aluno, ou de alguma outra informação aí, de alguma outra entidade, e tem um determinado atributo que não é possível informar naquele momento, ou não existe para aquela entidade específica. Então, eu digo que o valor para aquele atributo é nulo, certo? Quando é que há valores nulos? Quando não, um determinado atributo não tem valor aplicável para ele, para aquela entidade, ou então é desconhecido. Por exemplo, um aluno está se matriculando, aí o rapaz lá, a moça está fazendo o cadastro lá desse aluno, e esse aluno não tem telefone, tá? Então, ou não tem e-mail. Então, o e-mail, o telefone para aquele aluno vai ser nulo. Por quê? Porque ou não é conhecido, ou porque não está aplicável naquele momento para aquela entidade. Aí, futuramente, quando ele tiver telefone e e-mail, aí preenche a informação, certo? Então, são os valores null, quando não existe valor para aquele atributo para uma determinada entidade. Ok? Beleza, então vimos aí os tipos, as classificações de atributos. Vamos agora tratar especificamente aqui das entidades a partir desse slide aqui. Bem, vamos iniciar com o conceito de tipo de entidade. Tá? Uma entidade é um objeto que existe e que vai ser armazenado no banco de dados. Tá? E o tipo de entidade é a classificação desse conjunto de entidades. Tá? Se você lembrar de orientação a objeto, o tipo de entidade é como se fosse a classe e a entidade é como se fossem os objetos criados a partir daquela classe. Então, eu posso ter o tipo de entidade funcionário com os atributos nome, idade e salário. Quais são as entidades do tipo de entidade funcionário? Aí você tem, é o João da Silva, de idade 55, que ganha 80 mil. É o Fred, que eu chamei aqui de F1. Não, é o F2. O Fred é também o Fred Borges, 40, que ganha 30 mil. Então, eu tenho várias entidades, certo? Que são criadas com base na definição do tipo de entidade. Tá? Então, eu crio as entidades, ou preencho as informações da entidade, baseado naquilo que é definido para aquele tipo de entidade. Tá? Cada tipo de entidade é descrito por seu nome e atributos. Então, eu tenho aqui um outro tipo de entidade chamada empresa, onde foi definido os atributos nome, matriz e presidente. Quais são as empresas que eu vou informar? Eu tenho aqui duas ou várias. Né? Cada empresa que eu informar para esse tipo de entidade vai ser uma entidade do tipo empresa. Tá? No caso aqui eu tenho a E1, Companhia Modelo São Paulo, o presidente João Silva, e aí várias outras entidades. Tá? Como é que eu represento um tipo de entidade no diagrama entidade-relacionamento? Eu represento com um retângulo, certo? E dentro do retângulo eu coloco o nome do tipo de entidade. O tipo de entidade, ele representa aquela coleção de entidades que eu vou poder armazenar para aquele tipo, que existem para aquele tipo, tá? E aí, eu coloco com um retângulo. E os atributos desse tipo de entidade, a gente coloca dentro de uma elipse ligada ao tipo de entidade. Então, nós temos aqui o tipo de entidade carro, que tem os atributos ano, cor, marca, modelo, código veículo, registro. E o registro é composto pelos atributos estado e número. Então, eu tenho que registro é um atributo composto. Um atributo composto. Por quê? Porque eu tenho outros atributos sendo ligados a ele. Então, carro tem um atributo registro e o registro é composto pelos atributos estado e número. Cor é um atributo multivalorado, significando que um carro, no mesmo instante de tempo, ele pode ter mais de uma cor. Eu posso ter um Fusca aí, preto e vermelho, ou azul e branco. Né? Então, eu posso ter esse carro com várias cores naquele momento. E
o sublinhado indica que aquele atributo não pode se repetir entre os tipos de entidade. Por exemplo, se eu tenho um carro de código 10, eu não posso ter outro carro também com o código 10. Então, o sublinhado indica que aquele atributo é exclusivo. Como assim? Ele não pode se repetir. O valor daquele atributo não pode ser repetido. Tá? Então, é desta forma que eu represento atributos e tipos de entidade e atributo no modelo entidade-relacionamento. E se ele for derivado, professor, como é que a gente coloca? Bem, normalmente a gente não vai armazenar um atributo derivado, mas se você quiser representar, você vai representar com uma elipse tracejada. Certo? Tem um exemplo mais na frente que a gente vai verificar atributos derivados também. Ok? Isso aqui, pessoal, vocês podem fazer num papel. Normalmente nós fazemos em papel mesmo essa modelagem, ou através de uma ferramenta. Nós temos duas ferramentas aí que nós utilizamos, que é o Diaportable, gratuitas, né? Tem as versões pagas que são melhores, mas nós vamos trabalhar aqui com as gratuitas mesmo. Então tem o Diaportable e tem o BR Modelo. Na nossa disciplina aqui, a partir deste semestre, nós iremos utilizar a ferramenta BR Modelo para fazer a modelagem utilizando o diagrama entidade-relacionamento. Depois a gente vai ver esta ferramenta, tá? Mas vocês podem fazer no papel sem nenhum problema. Sim, só um destaque aqui sobre os atributos-chave, que tem os nomes sublinhados, tem essa especificação aqui. Ó. Se vários atributos formam um atributo-chave, deve ser representado como um atributo composto. Como assim? Veja, estado e número não pode se repetir para um carro. Né? Pode ter dois carros no mesmo estado, ou eu posso ter dois números para o mesmo carro. Mas no mesmo estado, eu não posso ter um outro carro com o mesmo número. Então, esse conjunto de atributos aqui formam uma chave, tá? E aí eles viraram um atributo composto que eu dei o nome de registro, e aí eu exemplifiquei aqui. Porque se eu tivesse ligado estado e número diretamente a carro e sublinhado, eu não conseguiria identificar que os dois juntos são chave, mas que apenas o estado é uma chave e o número seria outra chave. Tá? Então, se eu quero a representação de que um conjunto de atributos forma uma chave, então eu crio um atributo composto para representá-lo. Destaque para isso. Ok? E nós temos aqui, né, o tipo de entidade carro, só exemplificando novamente, né, o registro sendo composto por dois atributos. E aqui eu tenho várias instanciações, né, várias instâncias de carro. Por exemplo, eu tenho um carro de número do estado ou da cidade, né? Está aqui a cidade, né? Itu com o número ABC 1234, código do veículo TK 06290, Volkswagen Gol 2004, cor vermelho e preto. E aí, para cada carro tem essa classificação aqui. Tá? E cada atributo simples, pessoal, está associado a um conjunto de valores ou domínio de valores. Como assim? O ano, por exemplo, ele pode estar associado a um domínio. Como assim? Só pode ser anos válidos, valores numéricos, que começam, por exemplo, em 1800, por exemplo, e vão até o ano 3000. Você poderia especificar isso, mas no caso do modelo entidade-relacionamento, nós não temos como fazer essa representação. Mas no modelo relacional, nós vamos fazer isso, essa questão do domínio de valores. Bem, se nós voltarmos lá para a especificação de requisitos do nosso banco de dados empresa, nós vamos chegar aos tipos de entidades e aos atributos desses tipos de entidade. Vocês podem fazer isso aí passo a passo, mas eu vou aqui, para não demorar muito nesta videoaula, já apresentar para vocês o resultado parcial, conhecendo apenas os tipos de entidades e os atributos, sem pensar ainda nos relacionamentos. Quando a gente vê lá a especificação do departamento, nós vimos que ele tinha um nome exclusivo, sublinhado aqui, um número exclusivo, tinha um gerente, que é um funcionário, tem uma data de início que esse gerente iniciou no departamento, e tem que o departamento pode ter várias localizações, vários locais, então por isso que ele está com a elipse duplicada, representando que é um atributo multivalorado.
Quando nós vimos lá a especificação do funcionário, vou pegar aqui o projeto primeiro, né? Quando nós vimos a especificação do projeto, nós vimos que o projeto tem um número exclusivo, um nome exclusivo, tem uma localização que é exclusiva também, né? Não está sublinhado aqui, mas lá diz que é exclusivo, tá? E ele pertence a um departamento que o gerencia, e aí foi criado aqui o departamento gerenciador, que é um atributo que relaciona o projeto ao departamento. Depois a gente vai ver como representa melhor esses relacionamentos aqui, tá? E aí o funcionário, na especificação, a gente consegue identificar que ele tem uma data de nascimento, um departamento que ele está lotado, tem um nome. Na especificação de requisito não diz, mas o autor do livro aqui separou o nome, transformando ele em um atributo composto, separando o nome, primeiro nome, a letra inicial do nome do meio e o último nome. Talvez aqui para organizar um padrão muito usado nos países de língua inglesa, né? Primeiro o sobrenome, depois o primeiro nome, e aí é só o nome do meio só com a letra inicial, tá? E aí tem um CPF, que é um atributo exclusivo, uma chave. Eu estou só destacando aqui, pessoal, que tem um conceito de chave aqui. Chaves são aqueles atributos que não podem ter valores repetidos para as entidades, aquele tipo de entidade. Tem o sexo, tem o salário, tem o que o funcionário trabalha em um projeto uma determinada quantidade de horas, então ele criou um atributo multivalorado chamado trabalha em, porque eu tenho dois atributos aqui que tem que estar ligados sempre. Para um determinado projeto ele trabalha uma determinada quantidade de horas, e o funcionário pode trabalhar em vários projetos, em cada projeto uma determinada quantidade específica de horas. E o funcionário tem um supervisor que é um funcionário também, e ele tem um endereço, tá? Eu tenho também aqui que cada funcionário tem um dependente. E esses dependentes possuem o quê? Parentesco com o funcionário, data de nascimento, sexo, o funcionário ao qual ele pertence e o seu nome. E o dependente tem o seu nome, tá? Então, esses aqui são os tipos de entidades que nós definimos e os atributos que foram definidos. Só destacando, tem alguns atributos aqui que estão fazendo referência a outro tipo de entidade. Em departamento nós temos gerente, em projeto nós temos departamento gerenciador, em funcionário nós temos supervisor, que é uma referência a ele mesmo, departamento e projeto, tá? Então tem 3 atributos aqui. E em dependente nós temos funcionário. Esses atributos aqui vão deixar de ser atributos, vão virar relacionamentos na modelagem do diagrama entidade-relacionamento. Tem uma anotação específica para os tipos de relacionamento que nós vamos ver. Pronto, pessoal, a questão dos relacionamentos nós vamos ver em outra videoaula, para que este vídeo aqui não fique muito longo. Neste vídeo aqui nós vimos sobre um pouco de engenharia de software, sobre qual o processo, como ocorre o processo de desenvolvimento de software, e a necessidade de especificar os dados também, criar um modelo conceitual, e para isso nós estamos vendo o modelo entidade de relacionamento e utilizando como notação diagramática o diagrama entidade de relacionamento. Nós já vimos aqui tipo de entidade, fizemos a diferenciação entre tipo de entidade e entidade, nós vimos aqui já atributos e as classificações de atributos, tá? E aí, na próxima videoaula, nós estaremos tratando dos tipos de relacionamentos e dos relacionamentos em si, tá? Então, bons estudos e assistam também a próxima videoaula.